Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Villaveiga e esse é o canal do Penal. No vídeo de hoje veremos o artigo 217, letra A do Código Penal, o crime de estupro de vulnerável. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor se inscreva, deixa lá sua curtida, não te custa nada e me ajuda a manter o canal aí de pé. E mais, qualquer dúvida que você tiver, deixe seu comentário que eu sempre respondo. Bom, o estupro de vulnerável é um crime interessante, porque é um estupro em que não necessariamente vai haver a violência. É um estupro que acontece justamente pela condição ostentada pela vítima. Então é possível, vamos ver na explicação aqui, que eu possa ter estupro de vulnerável, mesmo que a vítima, em tese, tenha consentido pelo ato e que não exista violência ou grave ameaça, bastando, portanto, que a vítima seja o quê? Vulnerável. Já vamos entender isso aí. Bom, esse crime protege o que se chama dignidade sexual, ou seja, o objeto jurídico do crime é a dignidade sexual. O verbo do crime é ter, ou seja, manter. Manter o quê? Relações sexuais, que são divididas em dois tipos. O primeiro tipo é a chamada conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina, e o segundo tipo é o outro ato libidinoso. Este conceito aqui é um conceito um pouco mais genérico, e que poderia estar mais bem tipificado na lei, mas não está. A lei simplesmente fala outro ato libidinoso. E o STJ e os tribunais em geral acabam que entendem que este outro ato libidinoso é qualquer outro tipo de ato que tenha o propósito lascivo, ou seja, que tenha o propósito da satisfação sexual do autor do crime, do criminoso. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos que o STJ traz na jurisprudência dele, que são, por exemplo, o beijo lascivo, que não é aquele selinho, não, é aquele beijo de língua, aquele beijo, né, aquele beijo mais sensualizado. Nós temos a palpação dos seios, a palpação da bunda. Nós temos, esse caso eu achei interessante, tá, gente? A contemplação lasciva. Então, por exemplo, eu levo uma pessoa, nesse caso aqui, vulnerável, a um motel, a um apartamento, a um quarto, mando que ela tire sua roupa e eu fico contemplando a nudez dela para satisfazer o meu interesse sexual, a minha lascívia. Portanto, eu tenho aqui sim estupro de vulnerável. A questão de introdução de dedos na vagina e tal, todos são casos, são exemplos aqui de outros atos sexuais diversos da conjunção carnal que também podem configurar o crime de estupro de vulnerável. Bom, questão da consumação e da tentativa, tá? Primeiro é um negócio importantíssimo a ser dito, tá, gente? Que está dito onde? Lá no parágrafo 5º do artigo 217, letra A, que é o seguinte: pouco importa, é irrelevante para a consumação do crime se a vítima tem experiências sexuais anteriores e se ela consentiu pelo ato. Interessa o quê? Ela é vulnerável? Sim. Aí eu vou verificar o quê? Se há ato sexual, aí eu tenho crime. Então, é irrelevante, tá, gente? Se ela teve experiências sexuais anteriores e se ela consentiu pelo ato. Sendo ela vulnerável, o crime pode sim se consumar. Bom, e quais são as consumações? Duas possibilidades. Primeira possibilidade, quando eu tenho lá, né, ter conjunção carnal, essa é a primeira parte, com a penetração do pênis na vagina, completa ou incompleta, estará consumado o estupro de vulnerável na primeira parte do dispositivo 217, letra A. Ou, se o ato sexual for não a conjunção carnal, mas outro ato libidinoso, quando é que se dá a consumação? Aqui na segunda parte, com a efetiva prática do ato libidinoso. Está resolvido. A tentativa é possível? Teoricamente sim. É muito difícil tu imaginar na prática um caso concreto de tentativa de estupro de vulnerável, à medida que qualquer ato libidinoso praticado já configuraria o estupro. Mas na teoria sim, quando, por exemplo, eu tento praticar o ato libidinoso e sou impedido, seja pela própria vítima, seja por terceiro. Tá? É muito mais teórico do que prático, eu imagino, justamente por causa dessa possibilidade aqui de consumação do ato com o simples ato libidinoso. Tá? Bom, sujeito ativo. Qualquer pessoa maior e capaz pode ser sujeito ativo do crime de estupro de vulnerável. Tanto faz homem ou mulher. Tanto faz. Da mesma forma, e aí a questão é importantíssima, o sujeito passivo é qualquer pessoa, homem ou mulher,
desde que seja, presta atenção ali, vulnerável. Esse é o ponto. O estupro de vulnerável, ele exige simplesmente uma situação, que eu tenha como vítima um vulnerável. E quem são os vulneráveis? Este conceito tu encontra no artigo 217, letra A, caput, que é a primeira parte aqui, e no parágrafo 1º, que é a segunda parte aqui. E quais são os vulneráveis? Primeiro, quem tem menos de 14 anos. Então, tem menos de 14 anos, não importa se a pessoa quer ou não quer fazer sexo, isso é irrelevante, o consentimento dela não adianta. Então, tem 14 anos, tem menos de 14 anos, fez sexo, é estupro de vulnerável. Segunda possibilidade, a pessoa enferma, ou seja, doente, ou deficiente mental que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. E por fim, a terceira possibilidade de vulnerável é qualquer pessoa que por algum motivo não tenha capacidade de oferecer resistência ao ato. E aqui entra, por exemplo, uma pessoa absolutamente drogada, uma pessoa absolutamente embriagada, vai entrar aqui nessa possibilidade aqui da terceira hipótese. Então, esses são os vulneráveis, tá? É possível mesclá-los, inclusive, as questões, mas ou aqui, ou, então qualquer um deles é vulnerável. Então, tendo sexo, eu vou ter, teoricamente falando, o estupro de vulnerável, desde que eu reúna essas três situações aqui. Ó. Como assim? A acusação terá uma incumbência no que se refere ao estupro de vulnerável, que é provar as três situações. E quais são elas? Primeira situação, a existência do ato sexual ou a tentativa dele. Então tem que demonstrar a existência do ato sexual, seja a conjunção carnal, seja o outro ato libidinoso. Tem que provar ela ou a tentativa dela. Segunda possibilidade aqui, segunda obrigação, provar a condição de vulnerabilidade da vítima. Então, em alguns casos ela é muito simples, como idade, em outros talvez precise até fazer perícia, por exemplo, no caso deficiente mental, né? Então depende da situação, tem que demonstrar a condição de vulnerável. E a terceira hipótese, que muita gente esquece que existe, é justamente o quê? A ideia de que o agente criminoso sabia da vulnerabilidade ou deveria saber. Tá? Tanto faz, ele sabia ou deveria saber. Preenchendo essas três situações, eu vou ter demonstrado aí o estupro de vulnerável. Bacana? Como é que eu provo, Rodrigo, a prática do ato sexual? Bom, teoricamente falando, eu tenho que provar através do chamado exame de corpo de delito, que é o artigo 158 do Código de Processo Penal. Porque o estupro de vulnerável pode deixar vestígios e crimes que deixam vestígios são provados através do quê? Do exame de corpo de delito. Direto, artigo 158 do Código de Processo Penal, ou indireto, artigo 67 do Código de Processo Penal. Porém, gente, o próprio STJ fala que a ausência do exame não impede a prova do fato. Por quê? Há inclusive situações ligadas ao estupro de vulnerável que não vão deixar marcas. Por exemplo, a palpação dos seios, por exemplo, um beijo lascivo, por exemplo, uma masturbação, são casos que não deixam vestígios. E eu tenho a condenação por estupro, mesmo que eu não tenha o exame de corpo de delito. E mais, no estupro, ou nos crimes clandestinos em geral, o STJ entende que a palavra da vítima tem especial relevância. Cuidado, cuidado. Quando se fala que a palavra da vítima tem especial relevância, não é só ela. Tu tem que pegar a palavra da vítima e analisá-la dentro do contexto do fato. E aí sim, se essa palavra se mostrar coerente com os demais fatos, tu tem a demonstração do cometimento do crime. Tá? Então essa é a importância da palavra da vítima. Afinal de contas, o crime de estupro é um crime feito normalmente na clandestinidade, sem que ninguém mais veja, tendo presente só quem? O estuprador e a vítima. Por isso a importância da palavra da vítima. Mas repito, que não pode ser isolada e sim comparada com as demais provas do processo. Bom, nós temos qualificadoras do crime de estupro de vulnerável, que são duas. Tá? A primeira delas é com a questão da violência, porque o estupro de vulnerável, como eu falei no começo da explicação, ele não exige lesão corporal, ele não exige violência nenhuma, e, portanto, se eu tenho violência e isso gera lesão de natureza grave, eu vou ter uma pena qualificada, tá? Então,
Cuidado, muito cuidado. Percebam uma coisa aqui, olha ali, ó. Se resulta a lesão. Ou seja, esta qualificadora do parágrafo 3º é uma qualificadora pré-ter-dolosa, em que eu tenho o dolo de estupro e a culpa no resultado lesão grave. O sujeito queria estuprar a pessoa, acabou exagerando no estupro e lesionou gravemente a pessoa. Parágrafo 3º. Se eu tenho estupro de vulnerável e depois dolo de lesão, eu teria estupro de vulnerável em concurso material com lesão corporal de natureza grave. Crimes separados. É a mesma coisa que acontece aqui no resultado morte. O sujeito queria estuprar, porém exagerou no estupro e acabou matando a vítima. Esta morte aqui ela é culposa. O parágrafo 4º também se trata de uma qualificadora pré-ter dolosa. O resultado morte não era querido pelo agente. Se por acaso ele estupra o vulnerável e depois mata, por exemplo, para que o vulnerável não revele quem o estuprou, nós temos 2 crimes, estupro de vulnerável em concurso com homicídio qualificado. Então, nesses 2 casos aqui, nós temos qualificadoras em que o resultado ele é pré-ter doloso, ou seja, dolo de estupro e resultado, lesão corporal e morte culposas. Certo? Por fim, gente, por fim, estupro de vulnerável é crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, teremos ação penal mesmo que a vítima assim não queira. Então, para fechar, estupro de vulnerável é um crime em que eu vou ter ato sexual, em que vai se punir o sujeito que se vale da condição de vulnerável da vítima para fazer o sexo com ela, mesmo que ele seja consentido, mesmo que a vítima tenha experiências sexuais anteriores, haverá igual o crime de estupro de vulnerável. Qualquer dúvida, como eu disse, deixa no teu comentário que eu sempre respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.